Olha, você pode até achar que caiu aqui de paraquedas, que do nada você não tá fazendo nada, vou assistir esse vídeo no YouTube. Mas não, você não está aqui por acaso, porque acaso não existe. E depois desse vídeo aqui, você vai deixar de ser amador, deixar de ser amadora e começar a atrair as coisas assim mais rápido que 99,9% das pessoas, porque a maioria é tudo amador também. E sabe qual que é a melhor parte? A técnica que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, a última vez que eu testei ela foi há 3 dias atrás. E foi pro meu primeiro vídeo no YouTube. E assim, qual que é a probabilidade de você viralizar o seu primeiro vídeo no YouTube? Imagina quantas pessoas que estão há anos tentando viralizar um vídeo e assim, grava vídeo, se dedica e parece que a vida delas está travada. Agora eu fiz essa mesma técnica para viralizar o meu primeiro vídeo do YouTube e no mesmo dia eu já viralizei o meu primeiro vídeo do YouTube. Atualmente ele está com mais de 35 mil visualizações. E o legal é que no próprio vídeo eu falo que vou fazer essa técnica com o vídeo. Só para vocês verem que assim, eu tenho tanta certeza que dá certo, que funciona, que eu já vi acontecendo tanto. Que sabe quando você fala assim, vai acontecer? E realmente acontece. Agora eu tô só vindo aqui contar e ensinar para vocês como que faz. E eu só falei essa recente, se eu vou parar para contar para vocês, eu tenho assim milhares e milhares e milhares e muito maiores. Essa é pelo nível de coisas que eu já consegui, já alcancei. Essa é uma manifestação pequena, mas eu falei ela para enfatizar a velocidade que as coisas acontecem quando você está alinhado e quando você faz as coisas corretamente. Oi, eu sou a Gabi, esse é o terceiro vídeo do meu canal e se você chegou aqui, saiba que não foi por acaso, você foi atraído porque você está preparado para ouvir tudo que eu vou te falar aqui. Gente, vamos lá. Eu vou tentar usar a linguagem mais simples do mundo possível para você não sair daqui sem entender. Se você não entendeu, volta o vídeo, pelo amor de Deus, mas não sai sem entender o que eu vou te falar aqui, porque isso pode literalmente mudar a tua vida. Primeiro, por que que se chama 369 e não 456, 21, não sei o quê? Por que que é 369, tá? Por que esses números nessa ordem? Eu não sei se você sabe, mas a linguagem do universo é através de números. Porque se você for analisar, assim, em tudo você vai encontrar frequência, vibração, resumindo, a matemática, né? Aquilo que você escutava no fundamental. Ah, a matemática tá em todo lugar. E realmente, tá? Sua frequência cardíaca, uma música, tudo tem frequência e vibração. E os números são basicamente códigos do universo. Isso até na Bíblia. Deus usa muitos símbolos, né? Ele fala com as pessoas através de sonhos, de visões. E tem números na Bíblia que também tem um certo significado, como por exemplo o número 7, que é um número da perfeição. Mas por que o bendito 3, o 6 e o 9? Isso foi popularizado por Nikola Tesla, que falava que se você soubesse a magnificência, acho que é assim que fala essa palavra, magnificência, alguma coisa assim, desses números, você descobriria a chave do universo. Aí as pessoas pegaram esse número para começar a fazer técnicas de manifestação e, por incrível que pareça, funciona. Exemplo, o número 3. O número 3 representa uma ativação espiritual. Você está ativando a sua intenção com o espiritual. Por quê? Porque 3, olha só, nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. De novo o número 3. Então, o 3 é como se você estivesse logo pela manhã, né? Que as energias são mais limpas. É como se você estivesse ativando e ligando a sua intenção com o espiritual. Agora o 6 representa a ação humana, onde o homem entra em cena, que também foi no 6º dia que Deus fez o homem. Então, número 6, ação. Você fez a intenção, agora a ação. Tem até um versículo que fala: a fé sem obras é morta. Não adianta você querer algo e não ter a ação, não ter as obras, porque isso significa que você não vai atrair. Ah, Gabi, o que fé tem a ver com lei da atração? Caso você não tenha percebido, lei da atração é um nome gourmetizado para fé. E por último, o 9. O 9 representa a finalização do ciclo.
Ou seja, seu desejo já foi cumprido. Inclusive, quando eu fiz a técnica 369, postei meu vídeo à noite e ele já viralizou. E à noite eu já fiz essa técnica 9. Fiz durante um dia só. E esse 9 representa o cumprimento, a finalização do ciclo. Exemplo, um bebê. Quanto tempo que normalmente um bebê leva para ser gerado e nascer? 9 meses. Então, assim, perceba, tá tudo ligado. Não é só coincidência. Se você pensa que tudo é coincidência, você precisa ter mais fé do que eu. Então, meio que sem você perceber, você emanou uma intenção durante todo o dia, manhã, tarde e noite. E o resultado disso é a aceleração do seu desejo, daquilo que você emanou. Você vai atrair mais rápido, como se o dia todo sua mente estivesse ligada ali naquilo que você pediu. E como que faz na prática? Anota de manhã, você vai colocar a sua intenção 3 vezes em um papel. Por que escrever? Porque escrever é uma ação. E é a ação que vai mudar a tua forma de pensar. Aí, à tarde, você vai escrever 6 vezes a mesma intenção. Não escreve muitas coisas, só aquilo que você quer. E de noite, antes de você dormir, você escreve 9 vezes aquilo que você quer. Então, você fecha o ciclo. Ah, Gabi, então é só colocar isso, só colocar aí minha intenção que eu vou começar a atrair. Não. Tá? Se fosse, de verdade, se fosse seria muito fácil, mas é agora que vem um diferencial da sua técnica que assim, ninguém fala e eu vou falar aqui, que essa é a diferença entre fazer isso funcionar e não funcionar, que às vezes você pede mal, escreve errado e não atrai, fica frustrada, aí você atrapalha até as suas próximas atrações, né, porque você já vai acreditando menos. E um outro ponto que eu falei, muito importante, que se possível eu vou falar em todo vídeo para ficar grudado assim na tua cabeça, que é, tu não atrai aquilo que tu quer, aquilo que tu deseja, tu atrai o que tu é. E por que que essa técnica funciona tanto? O segredo está exatamente aqui. Tem um versículo que fala assim: transformai-vos pela mudança da vossa mente. Então toda transformação que vai acontecer na tua vida começa na mente. Isso aqui de escrever de manhã, de tarde, de noite, tá fazendo nada mais, nada menos do que uma programação na sua mente. E assim, tudo que tu fala pro teu cérebro, ele acredita, ele é como se fosse uma criança ingênua. Então você escreve e o que você tá fazendo? Nada mais, nada menos do que uma mudança de mente, uma reprogramação mental. E logo você não só deseja, logo você se torna aquilo que você está escrevendo. E se você se torna, e se você atrai o que você é e não o que você quer, se tornando o que você quer, você vai atrair tudo mais rápido. É literalmente um jogo de palavras, você tem que falar no presente como se já fosse real. Todas as intenções que eu faço, eu já faço agradecendo. Eu sou grata por ter viralizado o meu primeiro vídeo do YouTube. Eu sou grata por ter ganhado 50 mil seguidores em um mês. Gente, eu fiz isso, contei até no último vídeo. Eu fiz essa intenção e assim, 1 hora antes de virar o mês, eu cheguei não aos 49 mil seguidores no Instagram. Hoje eu tenho 200 e poucos. Mas não aos 49 mil, não aos 51 mil, mas exatamente aos 50 mil, assim como eu escrevi, assim como eu agradeci que já fosse. E a coisa que você precisa mais ter nesse momento é uma clareza absurda do que você quer. É igual o exemplo que eu citei aqui para vocês no vídeo passado. Essa tampa aqui de garrafa, tá? Se você tiver clareza do que você quer, a sua energia vai assim reta, direto pro que você quer. E ela vem mais rápida. Quanto mais específico você é, mais rápido você atrai tudo. Agora, se você quer uma coisa de semana, outra coisa na outra, outra coisa na outra, tudo que você vai atrair para sua vida é confusão e ansiedade. Que a tua energia tá aqui, ó, pros lados. É a energia da confusão. Se você for uma pessoa muito confusa, trate de entender para que você veio nesse mundo. Qual que é o seu principal objetivo de vida? O que que queima no teu coração? Tem até um livro que o nome dele é The Only Things, a única coisa. Qual a única coisa que representariam aí 80% dos seus resultados? Para mim, era aumentar minha audiência, né? Porque aumentando minha audiência, eu tenho mais clientes, vendo mais, ganho mais dinheiro e consigo tudo. Então, eu fiz a intenção para quê? Para audiência. Então, assim, qual a coisa que representaria mais de 80% dos seus resultados? É para essa coisa que você vai emanar a sua intenção. Agora, esse aqui que eu vou falar,
Se você ficou até aqui no vídeo, parabéns, você pegou a melhor parte. Isso aqui é o que vai determinar, assim, 80% se vai funcionar ou se não vai a sua intenção. Isso aqui eu nunca vi nenhum vídeo das pessoas falando sobre isso. Nunca vi ninguém falando sobre isso que eu vou te contar aqui. Que é, tu sabia que se tu pedir, se a tua intenção for de coisas no coletivo, tu vai receber assim muito mais, infinitamente muito mais rápido. Tipo, questão de um dia, que foi o que aconteceu com o vídeo do meu canal. Eu fiz a intenção num dia, no mesmo dia, meu vídeo já viralizou. Por quê? Porque eu pedi no coletivo. Ah, Gabi, como assim? O que é pedir no coletivo? Deixa eu te perguntar. Gente, eu olho pra cá porque a câmera tá no frontal. Eu não sei, eu olhar pra cá. Você gosta de pessoas egoístas? É uma resposta tão óbvia, né? Que parece até uma pergunta retórica, que não precisa de resposta. Porque ninguém gosta de pessoas egoístas. E o universo é do mesmo jeito. Ele demora a responder pessoas egoístas. Pessoas que só pedem o próprio carro, a própria casa. Pessoas que só ficam pedindo coisas materiais assim só para elas, tá? Não é que você não vai atrair seu carro, seu apartamento. Eu já atraí meu carro, meu apartamento. Eu comprei uma BMW com 22 anos. E só para vocês terem noção da minha realidade, eu assim não tinha dinheiro nem para pagar uma academia no final do mês. Tá? E minha vida mudou de forma tão rápido fazendo isso, mas eu entendi que a minha primeira intenção não foi um carro, minha primeira intenção não foi um apartamento. A minha primeira intenção que eu emanei, que eu entendi como funcionava, foi para ajudar a minha família. Eu queria muito ajudar a minha família, isso ardia muito no meu coração. E eu fiz essa intenção. No próximo mês, eu tive a ideia de negócio assim louca. Comecei a vender através da internet, vendas de produtos físicos, vendas de PDU, que eu desenvolvi um sistema para gestão de empresas. Enfim, resumindo, quando eu fiz essa intenção, nesse primeiro mês, eu cheguei a um faturamento líquido de 50 mil reais. E foi tão louco, na época eu tava na faculdade de psicologia, fazendo psicologia, e eu parei, sabe, uns 10 minutos, eu fiquei encarando, meu Deus, que doideira. Mas tudo isso porque eu não pedi pra mim, eu pedi pra ajudar minha família, eu pedi no coletivo, pra eu ser um canal. É igual na igreja que eu vou, um pastor fala assim, que nós somos igual mangueira. Se você pede para abençoar os outros, a água ali vai passando por você, chega nas outras pessoas, só que a mangueira sempre fica molhada. Como assim? A bênção que você pediu não é só para você, mas ela acaba ficando para você porque você pediu pelos outros. Parece loucura. O universo não gosta, Deus não gosta, ninguém gosta de pessoas egoístas. Então, às vezes você nunca atraiu algo para sua vida porque o seu desejo foi somente para você. Exatamente como esse versículo que eu li, eu anotei ele aqui para eu falar ele certinho, né? Que é assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, ou seja, suas próprias coisas. Você só não recebe porque tá pedindo só para você. Quando começar a pedir coisas com propósito, exemplo, esse canal, eu coloquei, vocês acham que eu pedi para viralizar um vídeo, o primeiro vídeo, só pro meu ego? Só porque, nossa, eu quero ter muitas visualizações? Não, eu pedi porque a minha intenção foi transformar a vida das pessoas que me assistem aqui. Porque a minha intenção é o amor que eu tenho. Por que eu tô fazendo isso aqui, desse canal assim, do nada? É porque eu gosto da palavra servir. Quanto mais eu entrego, quanto mais eu falo aquilo que gera transformação, mais a minha própria vida é transformada. Então eu estou fazendo esse canal não por um desejo egoísta de eu, mas o centro de tudo isso aqui não é em mim, é você que está me assistindo. O meu foco tá em quem está me ouvindo. Se o meu foco fosse só ter seguidores como uma métrica de vaidade, pode ter certeza que esse vídeo nem teria chegado até você, porque a minha intenção já seria ruim. Então se pergunte assim: se Deus der o que você busca agora, se o universo, chame do que você
o do que ficar mais compreensível para sua mente nesse momento. Não sei que fase da vida você tá, mas pense assim, se você for abençoado, é só você que vai ser abençoado? Se for só você, a sua bênção vai demorar mais. Aquilo que você está pedindo, tenha certeza, vai demorar mais. Mas se a sua intenção não for só para você, não for só coisas egoístas, é como se o universo sentisse na obrigação de te atender rápido, de atender assim você em questão de um dia, questão de horas. Que eu tava conversando com uma pessoa, eu falei assim, nossa, deveria ter sala de coworking aqui, né? Porque na cidade que eu morava, hoje eu moro atualmente, me mudei para Santa Catarina, só que eu morava numa cidade no Pará chamada Marabá. E lá não tinha sala de coworking, gente, sala para trabalhar, assim, para quem trabalha de home office, lá não tinha. Nossa, aqui deveria ter sala de coworking. Uma hora depois, eu fui num lugar, a professora que lembrou de mim, lembrou do meu nome, e falou, olha, eu abri minha clínica aqui e abri do lado sala de coworking. As primeiras salas de coworking da cidade, eu soube no mesmo dia, foi a primeira a usar, assim, numa cidade de 300 mil habitantes, foi a primeira a usar a sala de coworking dela, e eu tinha acabado de falar de sala de coworking. Então assim, uma hora depois, literal, não foi nem uma hora depois, gente, foi tipo questão de 40 minutos. Eles vão acontecendo de forma tão rápida, é como se, quando você pensa mais nas pessoas do que em você, quando você quer ser um canal de bênção para as pessoas, é como se você andasse lado a lado com o universo. Ele tá o tempo todo ouvindo seus desejos. Às vezes eu nem preciso fazer, anotar assim a técnica certinho, tipo, eu quero isso, não sei o que, não sei o que. Às vezes não, às vezes é só pensar e já acontece, mas porque eu treinei. Mas quem tá começando, faça do jeito que eu te falei. Mas se você pegar esse insight aqui, confia em mim, tudo vai se acelerar, tudo vai acelerar na tua vida. Às vezes você não vai nem precisar mais anotar no caderno, você só vai pensar e o universo vai estar tão atento em você, porque você é bênção para as outras pessoas próximas a você, que ele logo vai responder, aí disse que você tá precisando, tá aqui. E nisso vai começar a cair dinheiro inesperado, isso acontece muito comigo, dinheiro inesperado, oportunidades inesperadas, tipo, já aconteceu de eu estar num avião, coincidentemente nesse avião eu conhecer uma pessoa que me levou exatamente para um evento que eu queria ir. Tipo, já aconteceu tanta situação assim, que às vezes talvez você possa nem acreditar. Se eu for contar umas aqui, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão duvidar que aconteceram. E assim, vai começar a acontecer coisas tão bizarras, positivamente bizarras na sua vida, que você não vai ter outra explicação senão estar inserida no todo. Não sei se vocês já perceberam, mas é como se nós fôssemos a própria manifestação do todo em forma de pessoa. E se você é essa manifestação, quer dizer que você pode se ligar a esse todo, a esse mundo espiritual que está acontecendo, toda essa energia divina. Você pode se ligar a isso porque você faz parte disso. Às vezes você só não atrai porque você acredita que não faz parte. E essa energia sempre vai querer fazer você se sentir insuficiente, vai querer fazer você se sentir pecador, sujo, que não merece perdão, que não merece a graça. Mas por que esse princípio assim do coletivo, de buscar pelo coletivo, funciona tanto? Gente, o segredo tá em um versículo que fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas assim as demais coisas vos serão acrescentadas. E agora eu te pergunto, o reino é no individual ou no coletivo? Reino são pessoas, então busque primeiro pelas pessoas à sua volta, para ser um canal, porque quando você pede assim pelas pessoas, você está emanando o quê? Que você é abundante. Sempre quando você serve, ou sempre quando você oferta algo para alguma pessoa, a mensagem que você está emanando é o quê? Eu sou tão abundante, eu tenho tanto para mim, que eu assim, não tenho apego com nada. É por isso que quem é desapegado trai tudo mais rápido. Eu não tenho apego com nada. A pessoa não tem apego com nada e ela vira um imã de tudo. Tudo à sua volta precisa responder à sua abundância, te mandando cada vez mais. Você vira um canal assim, sabe?
de bênçãos, as bênçãos vão caindo na tua cabeça, porque quando elas chegam na tua cabeça, elas não ficam na tua cabeça, assim, elas transbordam para as outras pessoas. Tem gente que pergunta assim para mim, você é um copo meio cheio ou meio vazio? Eu falo assim, eu sou um copo que transborda. Um copo que transborda e sempre vai transbordar. Por isso que, às vezes, se tivesse uma votação e talvez Deus olhasse assim, a quem eu vou abençoar? A pessoa que guarda tudo para ela, que é egoísta, ou essa pessoa que tá pensando nas outras pessoas? E uma outra coisa, assim, que é muito, que acelera muito mais, por isso que você vai atrair coisas em questão de horas e de dias. Mas isso aqui vai ser tema para o próximo vídeo, que tá muito longo, mas vou dar um spoiler. Quando você pede com outra pessoa, você recebe muito mais rápido. Se 2 de vós concordarem na terra, será feito. Porque a energia de 2 pessoas é mais potente do que uma pessoa. Gente, esse é o poder da concordância. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim, casamento atrai prosperidade. Detalhe, não é qualquer casamento que atrai prosperidade. Tem que ter algumas coisas alinhadas. Mas um spoiler é que, assim, no casamento, na união entre 2 pessoas, essa é a forma em que a gente fica mais próximo de Deus. Porque Deus é essa trindade, né? Então, quando você une com uma outra pessoa, tudo que você fala em concordância com essa pessoa tem um poder tão grande de acontecer, de realizar, que é como se vocês chegassem assim mais próximos da imagem e semelhança de Deus. Só que isso aqui é um assunto para um outro vídeo, tá? Tá ficando muito longo. Se vocês quiserem, inclusive, um vídeo sobre isso, me contem nos comentários se vocês assistiram até aqui. É muito complexo para explicar assim só no finalzinho de tudo. Mas resumindo, se você fizer tudo que eu te falei aqui, pode ter certeza, assim, absoluta certeza, que você vai atrair tudo que você deseja para sua vida. E não só atrair, como falei no vídeo, vai atrair rápido. Questão de dia, questão de horas. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, me deixa saber aqui nos comentários para eu continuar gravando o vídeo, né? Esse aqui é o 3º, mas eu quero gravar mais se vocês estiverem gostando. Então, me contem aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.